Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Eu estava recebendo tratamento de quimioterapia para câncer em estágio 4 no momento da minha EQM. Durante esse tempo, fiquei cada vez mais desanimado em relação ao futuro do planeta, imaginando o mundo acabar numa guerra nuclear sempre iminente. Na minha visão empírica da natureza e do universo, era evidente para mim que, à medida que o mundo se afundava cada vez mais na iniquidade e no caos, manifestava uma doença terminal, e a humanidade, no seu caminho autodestrutivo, era essa doença. Vi que nós, como espécie, estávamos no caminho da autodestruição, um caminho para o qual não havia remédio nem retorno. Basta dizer que não acreditava que o universo fosse orquestrado por uma força superior ou que, no meio do caos, existissem leis em jogo que criassem uma ordem superior e mais complexa, e acredito que foi o meu desespero e minha visão sombria da vida que foram os precursores da minha doença terminal. Embora não me considerasse uma pessoa espiritual, determinei que minha discussão sobre o estado do mundo e minha vida fosse com Deus. Antes da minha doença, nunca tive motivos para me aprofundar no assunto da espiritualidade ou para desenvolver um relacionamento com Deus, mas vendo que me restavam apenas alguns meses de vida, decidi fazer todas as leituras que pudesse sobre o assunto. Da espiritualidade, de Deus e da religião. Ler sobre diversas religiões e filosofias me proporcionou um mínimo de socorro e a garantia de que havia realmente algo brilhante e belo aguardando minha chegada ao outro lado. Lembro-me de acordar uma manhã com a percepção de que estava prestes a morrer. Quando fechei os olhos, lembro-me de acordar pouco depois em estado de hiperconsciência, olhando para o meu corpo ali deitado, serenamente adormecido. Lembro-me, naquele estado de extrema lucidez, de ter experimentado um nível de consciência tão elevado que fui capaz de ver todos os cômodos da casa simultaneamente. Lembro-me então de ter sido envolvido por uma escuridão total, mas na escuridão palpável daquele vazio, tive consciência da luz mais brilhante brilhando diante de mim. A luz era uma presença tão tangível que eu podia senti-la como o amor mais puro e potente, inundando-me e carregando-me até o âmago do meu ser. A luz era tão sedutora que dava vontade de se unir a ela para passar toda a eternidade em êxtase fundido com aquele amor perfeito. Quando comecei a me mover em direção à luz, percebi intuitivamente que, uma vez fundido com a luz, não seria capaz de retornar à minha vida na Terra, e minha apreensão em me comprometer com algo tão final fez com que meu avanço chegasse a um ponto abrupto. Parar. Foi então que comecei uma conversa telepática com a luz, e enquanto a luz e eu nos comunicávamos, observei enquanto a luz se transformava na forma que se apresentava para mim. Nesse processo, observei como a luz mudou sua aparência de Jesus para Buda, de Buda para aparecer como Krishna, e de Krishna para outra forma, e assim por diante. Por que você continua mudando de forma? Perguntei. A maneira como você percebe a luz se harmoniza com os aspectos mais elevados de suas crenças, respondeu a luz. À medida que meditava sobre a realidade subjacente às várias formas, a luz revelou-se como a minha superalma ou matriz de luz do meu eu superior, ou seja, a minha forma como essência. Eu então vi, através de uma visão, que os eus superiores de cada indivíduo na Terra formaram uma rede ou matriz energética ao redor do planeta, estabelecendo um ponto energético de atração cujo propósito é atrair as consciências daqueles encarnados na Terra em direção ao amor divino. Princípio. Quando pedi à luz que me mostrasse a realidade subjacente por trás do universo, a luz respondeu aparecendo-me como uma roda de luz surpreendentemente bela, multicolorida e multifacetada, formada pela interconexão de eus superiores humanos ou essências da alma. Ao ver aquela criação majestosa, percebi que os eus superiores da humanidade se interligaram para formar a mandala de luz, que é a criação mais bela e inspiradora do universo. A pureza e a grandeza do amor que a mandala de luz incorporava eram tão indescritivelmente maravilhosas que, quando experimentei a beleza de sua magnificência, minha avaliação dos seres humanos mudou instantaneamente. Oh, Deus, eu não sabia o quão lindos nós, como seres humanos, somos, exclamei em meu espanto. Mas como pode ser que não haja mácula ou mácula no ser superior? Perguntei à luz em minha perplexidade. Nenhuma alma é inerentemente má. As coisas terríveis que acontecem às pessoas podem levá-las a fazer coisas más, mas não existe mal na sua essência. O que todas as pessoas procuram e o que a sustenta é o amor. O que distorce as pessoas é a falta de amor, a luz revelou. Isso significa que a humanidade será salva? Perguntei. Foi nesse momento que observei a luz espiralar para fora com imensa força na forma de uma trombeta de luz antes de declarar: lembre-se sempre de que você salva, redime e cura a si mesmo. Você sempre fez isso e sempre fará isso, e você foi criado com o poder para fazer isso desde antes do início do mundo.
Foi pela declaração atemporal da luz que percebi que, como humanos, nós nos salvamos porque, da mesma forma que todas as criações de Deus, nós, em nosso desígnio, estávamos imbuídos do poder e do conhecimento para nos restaurarmos a uma vida sempre perfeita. Estado. Muito obrigado por esta experiência, por me ensinar, por me mostrar a pura essência do amor que nós, humanos, realmente somos, e por despertar dentro de mim o amor e o apreço pela minha vida. Orei, e enquanto orava, sinto-me fundindo-me com o amor puro, mas indescritível, que é a luz. Ao entrar em um reino de pureza e magnificência ainda maior do que o anterior, tomei consciência de um vasto e profundo fluxo de luz no coração de toda a vida. O fluxo de luz que você vê diante de você é o rio da vida. Beba desta água maná o quanto quiser, convidou a luz. Com grande expectativa, tomei vários goles da corrente e, ao partilhar do maná da vida, fui despertado para um estado de bem-aventurança ou êxtase divino. Enquanto bebia daquele rio de néctar sagrado, a luz, conhecendo meu coração, perguntou-me sobre meu desejo sincero de explorar o universo. A luz explicou que eu poderia usar o rio de luz como meio de viajar pelo universo, e foi com esse conhecimento que comecei a viajar a uma velocidade incrível pelo universo através do rio de luz. Mais rápido que a velocidade da luz, o fluxo se expandiu em fractais de energia enquanto eu voava pelo centro da galáxia. À medida que viajava de uma galáxia para outra, aprendi sobre a variedade de formas de vida que habitam a miríade de mundos dentro dessas galáxias e sobre o conhecimento antigo armazenado nos superaglomerados. Enquanto viajava, percebi que, em vez de me deslocar de um lugar para outro, era na verdade a minha consciência que se expandia para abranger todo o universo, e foi nesse estado de expansão interminável que me fundi com o continuum primordial que existia antes do tempo. E antes da criação. Em unidade com o continuum ilimitado de possibilidades infinitas, naquele nada que é tudo, tornei-me um com um estado da mais profunda e inabalável tranquilidade. Em união com a inteligência infinita e ilimitada, experimentei universos dando origem a novos universos no processo interminável de renovação da criação, um processo incessante de renascimento que ocorre tanto no nível macrocósmico quanto no microcósmico. Através dos incontáveis nascimentos nesse processo contínuo, experimentei os múltiplos despertares da consciência pura, o grande Eu Sou, a consciência divina no coração de todas as criações, cada vez que ela despertava em uma nova criação. Depois daqueles éons em unidade com o Absoluto, determinei que era hora de retornar ao universo criado e, naquele exato momento em que reconheci meu desejo de retornar, encontrei-me emergindo no universo criado através da segunda luz, a luz do criação que conhecemos como Big Bang. Enquanto eu navegava nesse fluxo de consciência, passei pelos maiores aglomerados de galáxias, bem como pelos menores radiadores de luz, todos os quais são trazidos à existência pela inteligência divina ou pela consciência de Deus em seu núcleo. Ao me aproximar de nossa galáxia, contemplei a luz abrangente da matriz do eu superior da galáxia e, ao entrar na galáxia, ouvi a mais bela música gerada pelas estrelas e pelos planetas. À medida que me aproximava do centro galáctico, a presença de Deus na luz tornou-se palpável para mim e a música celestial tornou-se mais alta, mais rica e mais diversificada. Ao passar pelo centro da galáxia para entrar num universo vizinho, percebi que fazemos parte de uma criação que se recicla e se recria indefinidamente, que a matéria da nossa forma física pode ser transformada, mas que a nossa essência é eterna. À medida que se aproximava o momento de retornar ao meu corpo físico, senti o poder, a pureza e a profundidade do amor divino, à medida que a luz me garantia que eu me lembraria de tudo o que experimentei durante minha EQM. Fui então levado de volta ao reino físico e, a partir daí, revivi todo o processo que um ser superior vivencia quando encarna na Terra. Esperando recomeçar minha vida como uma criança, fiquei surpreso quando abri os olhos e percebi que estava de volta ao mesmo corpo que me restava para explorar o universo. Olhando através dos meus olhos físicos pela primeira vez em muito tempo, fui saudado pela visão do meu zelador do hospício chorando por mim. Ela já havia perdido a esperança de meu renascimento, pois já havia se passado uma hora desde que ela me encontrou morto. O mundo imediatamente após a EQM tinha uma qualidade onírica, ainda mais se comparado à extrema lucidez que experimentei durante a experiência extracorpórea. No entanto, dentro de 3 dias, eu estava me sentindo normal novamente e, ainda assim, pela primeira vez na minha vida, estava contente e feliz por pensar em mim mesmo como um ser humano. Experimentar tudo o que fiz durante a minha EQM me fez perceber que ter a oportunidade de viver a vida como ser humano é uma bênção que está além da nossa capacidade de compreender o significado de tal bênção. Também me fez perceber que cada ser humano, como fonte de amor divino e como parte da matriz de luz interligada, é uma bênção para as pessoas do planeta, pois a divindade inerente de cada pessoa contribui para a elevação e ascensão dos outros. Minha experiência com o divino me fez perceber que, como parte do fractal do ser superior, somos verdadeiramente almas gêmeas um do outro.
Enquanto os humanos costumavam frustrar-me antes da EQM, agora vejo cada ser humano como a minha contraparte divina, mas também percebo que a maior alma gêmea que alguma vez terei sou eu próprio, tal como percebo que Deus está dentro de mim e não fora de mim. Para ilustrar a veracidade da minha afirmação, eu contaria ao ouvinte uma história sobre a ocasião em que, ao lamentar a morte de um ente querido, desci a um inferno criado por mim mesmo. Esse inferno, ou lugar de sofrimento autoimposto, era um lugar que resultava da minha ignorância sobre a vida e, mais especificamente, sobre o tema da morte. Quando parecia que eu passaria por uma eternidade de miséria naquele maldito lugar, comecei a pedir ajuda à luz. A luz, ao ouvir meu apelo, apareceu diante de mim na forma de um anjo dourado. Você é o anjo da morte? Perguntei. Eu sou sua superalma, sua matriz do eu superior, uma parte muito antiga de você, respondeu a luz. Desde a EQM, retornei a esse estado de unidade com a luz divina e com a consciência divina através da meditação. Percebi que nós, como humanos, fomos projetados para sermos capazes de entrar nesse espaço energético e que nossos próprios corpos terrestres, como um universo de luz divina, são os veículos mais gloriosos de viagens intergalácticas e interuniversais que existem. Qual é a melhor religião do planeta? Qual deles está certo? Perguntei a Deus durante uma dessas meditações. Não tenho nenhuma preferência, respondeu Deus. Cada religião é uma faceta do todo, e cada religião evolui para versões mais esclarecidas de si mesma ao longo do tempo. Percebi que o amor é mais importante do que qualquer religião ou filosofia na Terra, e acredito que compreenderemos o mistério da vida quando compreendermos a divindade e a profundidade do amor no âmago do ser. Antes da minha experiência de quase morte tinha muitos medos sobre resíduos tóxicos, mísseis nucleares, explosão populacional e desmatamento, mas voltei da minha EQM amando cada um dos problemas. A mandala de luz formada pelo coletivo humano existe apesar dos problemas que existem no mundo, e é porque existem esses problemas potencialmente catastróficos que estamos nos unindo como um só. Voltei da minha EQM amando o lixo tóxico porque é a ameaça de destruição iminente que uniu o mundo numa experiência de amor fraternal. Mesmo o que vemos como a crise populacional é, na verdade, a população a atingir uma massa crítica para pôr em movimento o salto quântico de ascensão da consciência coletiva. Como seres multidimensionais, somos sonhadores experientes. Enquanto todo o cosmos procurava o sentido da vida, foi o pequeno sonhador quem deu a melhor resposta quando disse: nós sonhamos com isso.